Talvez falte fazer pequenas coisas a mais para tu chegar no resultado que tu quer chegar. Talvez tu esteja muito perto desse resultado e talvez tu só precise de mais algumas tentativas. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e esse é um dos episódios do desafio SPMV. Eu não sei se tu conhece esse desafio, mas se tu não conhece, eu vou te explicar brevemente. Eu comecei há mais de 110 dias um desafio para me tornar o protagonista da minha vida, pois eu estava vivendo muito no automático, estava insatisfeito com o que eu estava vivendo. Então eu decidi que eu iria focar em mim e que eu iria construir a vida que eu desejo nesse ano. Eu tomei a iniciativa de realmente focar em mim nesse ano, pois nos outros anos eu não estava focando totalmente em mim ou como que eu deveria focar. Então eu criei esse desafio e eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um template do Notion que eu estou usando para a minha organização, e tu vai poder acessar esse template sem nenhum custo, gratuito, e tu vai poder entender como que funciona esse desafio, tu vai poder se organizar, também adaptar de acordo com os teus objetivos, mas o objetivo desse desafio é se tornar o protagonista da tua vida. Então, se tu quer isso, eu te aconselho a entrar nesse desafio. Mas eu quero conversar hoje contigo, indo para o tema desse vídeo. É uma coisa que eu percebi nesse desafio que é sobre tentativas e erros. Às vezes, nós nos apegamos muitos aos erros que nós cometemos no passado e nós não nos preocupamos em vez de, eu errei aqui, eu vou fazer melhor na próxima vez. Não, eu me apego muito ao erro que eu cometi. Eu errei, eu sou ruim, eu sou péssimo, não fiz bem, devia ter feito melhor. E daí tu não consegue se desprender dessa sensação negativa e fazer melhor amanhã. E eu quero conversar contigo sobre isso. Eu entendi nesse desafio que, bom, eu errei agora, errei ontem, tá tudo bem. Eu tenho a oportunidade de melhorar no hoje. Eu tenho a oportunidade de melhorar agora. Se eu errei uma fala, se eu errei algum raciocínio no meio do vídeo, amanhã eu vou melhorar esse raciocínio. Amanhã eu vou falar melhor. E eu também, ao longo do vídeo, falarei melhor. Com o tempo, eu vou aprender. E é importante também dizer isso. O aprendizado, ele não vem como uma ação isolada. O aprendizado vem como uma consequência de todas as ações em conjunto. Não é uma ação isolada. E a gente pensa que a gente vai ser perfeito quando começa alguma tarefa, alguma atividade, e quando a gente não tem os resultados necessários, quando a gente não alcança os resultados esperados, nós acabamos desistindo dessas atividades. Contudo, talvez a gente iria alcançar os resultados na próxima tentativa que a gente fizesse. Talvez faltasse só uma vez a mais, só uma atividade a mais para alcançar aquele resultado que a gente deseja. Talvez foi aquele esforço extra que a gente não colocou e que a gente desistiu antes que teria feito toda a diferença. A gente precisa pensar desse modo, porque se a gente não pensa desse modo e a gente não acredita que vai dar certo alguma atividade, nós desistimos de fazer. E quando nós desistimos de fazer, nós desistimos de todo o processo de aprendizado. E quando a gente desiste disso, nós acabamos desistindo de nós mesmos. Nós acabamos desistindo dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E quando a gente faz isso, nós
tendemos a seguir o que os outros estão fazendo. E quando nós fazemos isso, nós caímos numa ilusão de ter segurança. Nós caímos na ilusão de ter uma segurança. Então pensa assim, quando tu desiste de fazer algo, tu elimina a possibilidade de ter o resultado que tu poderia ter com mais uma atividade e tu vai para um caminho que é padronizado, tu vai num caminho que não é feito para ti. Tu acaba perdendo a sua própria identidade nesse caminho que tu escolheu seguir por não ter tentado mais uma vez. E esse caminho em si é a ilusão da segurança, é a ilusão da felicidade. É o padrão da sociedade, só que o padrão da sociedade é uma ilusão. O padrão, o convencional, não é seguro. O padrão, o convencional, ele pode ser mais arriscado do que o próprio risco que tu tomaria se tu focasse nos teus sonhos, se tu focasse na tua vida. Eu, honestamente, prefiro focar em arriscar para ter a segurança e viver a vida que eu desejo viver do que buscar a segurança numa vida que eu não desejo e assim correr o risco. Pensa, segurança, risco, tá tudo interligado. Tudo está interligado com o fazer diário. E esses foram alguns dos aspectos que eu percebi nesse desafio, no desafio SPMV. Talvez aquele dia eu não alcancei o resultado que eu desejava. Talvez eu não tenha feito tudo que eu tinha me comprometido. Mas se eu desisto por causa daquele dia, se eu desisto de viver o amanhã por causa daquele dia, eu desisto de mim, eu desisto de todas as outras possibilidades que eu teria para viver a vida que eu desejo. Percebe a importância da gente pensar e acreditar que vai dar certo? Esse é o tema que eu falei no meu vídeo passado. É sobre ter fé na gente mesmo, sobre acreditar na gente mesmo. Tu precisa ter fé, tu precisa acreditar. Eu tenho a visão de que se eu quero ser o protagonista da minha vida, eu preciso acreditar que vai dar certo. Eu preciso acreditar que na próxima vai dar certo. E eu preciso seguir assim. E eu preciso, além disso tudo, gostar do processo de aprendizado. Eu preciso confiar em mim para poder seguir nesse processo de aprendizado. Pois se eu não confio em mim, eu não acredito no que será possível, no que será possível de ser alcançado. Eu estava pensando num vídeo agora que eu tinha visto numa outra rede social, que a pessoa falava sobre confiar no processo e confiar em si mesmo. Eu vejo que nós precisamos confiar na nossa capacidade de permanecer no processo, porque o processo em si é algo que pode nos trazer muitas coisas diferentes, muitas coisas novas, e nós precisamos confiar na nossa capacidade de suportar esse processo. Nós não conseguimos estar no processo sem confiar na gente. Se eu não confio em mim, eu não vou ter força, não vou ter energia para seguir a vida que eu desejo viver. E eu aprendi nesse desafio a acreditar em mim mesmo. Eu aprendi que não deu certo ontem
mas eu acredito na minha capacidade de tentar novamente, de tentar amanhã. Eu vou te dizer, no passado eu estava, no passado, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava desmotivado com o compartilhamento de ideias, mas eu percebi que esse processo é recente e eu acredito na minha capacidade de compartilhar uma ideia e de compartilhar um pensamento que pode ser significativo para outras pessoas. Eu tenho um projeto que eu estou montando. Eu estava meio desanimado, mas eu acredito na minha capacidade e de quem está comigo nesse projeto de fazer dar certo. Então eu acredito, então eu vou tentar mais uma vez, eu vou estar ali, eu vou tentar. Eu estou fazendo estágio hoje. Talvez um dia eu não esteja bem, mas eu vou acreditar na minha capacidade de melhorar no próximo dia de estágio. Eu não consegui ler hoje, que é um dos hábitos primordiais desse desafio. Eu não consegui ler hoje, mas eu acredito na minha capacidade que eu irei conseguir ler amanhã. E eu acredito na minha capacidade. E quando tu acredita na tua própria capacidade, quando tu acredita em si, tu começa a realmente viver para si. Tu começa a celebrar quem tu é. Eu vou falar em um outro vídeo mais sobre isso, mas só quero dar o início para ti, mas é preciso que a gente celebre as nossas diferenças para nós, eu ia falar para nós alcançarmos o que desejamos, mas nós precisamos celebrar as nossas diferenças, pois são essas diferenças que nos tornam especiais. E eu também entendi com o tempo no desafio. O vídeo hoje era para te contar, para te falar essa visão de tentar mais uma vez, pois talvez falte mais uma tentativa para tu conseguir alcançar os resultados que tu quer alcançar. Mas ao longo do vídeo o pensamento foi se expandindo um pouco mais, mas tudo se relaciona. Tudo se relaciona, sentido, acreditar em si mesmo, tentar novamente, mudanças, ilusões do padrão convencional. Tudo se relaciona, tudo está interligado, pois a nossa vida é única. Só que tu tem que olhar para tudo isso. Então, para eu te resumir de um modo mais prático, de um modo mais adequado, eu vou te indicar o que que eu passei nesse desafio, o que que eu passei a partir de tudo que foi dito aqui, que foi bastante coisa. Então eu vou te passar é, alguns aspectos para tu analisar na tua vida. Então, primeiro aspecto, tu está desistindo. Vão ser perguntas ou afirmações. Então, presta atenção. Tu está desistindo ou tu está tentando? A partir do que a gente conversou, tu responde. Segunda pergunta, segundo aspecto, segundo ponto. Tu está disposto Tu está disposto a seguir a vida que tu deseja seguir? Terceiro. Terceiro, tu acredita em si mesmo? Tu acredita na tua própria capacidade? Quatro. O que tu está fazendo hoje é porque tu quer ou porque te falaram que seria o melhor a ser feito? Cinco. O que que tu pode fazer a partir de agora? Cinco. Cinco perguntas. Cinco perguntas, cinco aspectos para tu pensar, tu refletir
A partir de tudo que foi dito, falei um monte de coisas, falei um monte de aspectos, mas esses aspectos eles vão te guiar a uma vida mais significativa e vão te guiar a um protagonismo da tua vida, que é o objetivo desse vídeo, desse desafio, é te levar para um protagonismo da tua vida. Se tu não pensar nesses aspectos, tu sempre vai viver no automático, e quando tu vive no automático, tu não vive para ti. E eu não sei se eu falei aqui, eu já falei tantas coisas, mas eu li agora de manhã a seguinte frase: o tempo é curto. O tempo é curto demais para vivermos na infelicidade e na mediocridade. Talvez tu devesse buscar uma atividade que tu não desejasse escapar dia após dia. E é sobre isso. É sobre seguir a vida que nós desejamos, sobre nós seguirmos o caminho que nós queremos, sem precisar buscar o caminho convencional, pois o caminho convencional é um caminho que, na realidade, não vai nos trazer felicidade, não vai nos trazer segurança, não vai nos trazer nada disso. É uma ilusão. A segurança do caminho convencional é mais arriscado do que o próprio ato de arriscar em um caminho único. Pensa nisso, reflete sobre isso, pois daqui a pouco tu está seguindo num caminho que não seja o teu. E talvez tu precise fazer alguma coisa para mudar esse padrão. E agora, como que tu pode mudar esse padrão? Se tu se viu nesse lugar, bom, eu te indico a entrar no desafio SPMV. Então vai aqui no link da descrição desse vídeo e clica no link do desafio. Ali tu vai entender como que vai funcionar, questões de objetivos a longo prazo, tarefas diárias. É basicamente uma organização da tua vida, e esse desafio ele pode seguir para o resto da vida, ou tu pode definir um limite para ele também. Eu defini 196 dias, mas honestamente eu vou fazer para sempre, pois focar em nós mesmos, buscar vivermos uma história única, nossa, buscarmos viver o que desejamos viver, é algo que vai se estender para o resto da vida, se nós desejamos alcançar os nossos sonhos. Talvez ninguém te falou para seguir os teus sonhos, mas eu estou aqui te dizendo que é para tu viver o caminho que tu quer viver. Não é para tu cair na ilusão do caminho convencional, no padrão convencional. Não cai nesse conto. Não cai nesse conto porque a segurança que todo mundo diz que o caminho convencional tem é apenas uma ilusão. E talvez possa ter, talvez, um pouquinho de segurança financeira, mas o que adianta ficar dia após dia numa atividade que tu busca escapar? O que adianta viver uma vida que tu busca escapar dela? Reflete sobre isso, pois a tua resposta para isso vai definir como que tu vive e talvez vai te indicar um caminho de uma nova possibilidade de vivência. Então, reflete sobre isso, reflete sobre tudo que foi dito, responde as 5 perguntas que eu te fiz ao longo do vídeo e entra no desafio SPMV. Fechou? Estamos juntos, a gente se vê na próxima e eu espero que tu seja o protagonista da tua vida. Estamos juntos, até a próxima e, como sempre, mergulhe mais.